Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2025. Está no ar o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula participou hoje, no fim da manhã, do evento Brasil Dando a Volta por Cima. A gente antecipou aqui ontem para você, né? Nesse evento que reuniu todos os ministros, num centro de convenções aqui em Brasília, o presidente fez um balanço das ações do governo nos últimos 2 anos e ainda anunciou novidades. Quem esteve lá acompanhando de perto foi a jornalista Ana Gabriela Salles, coordenadora aqui da Rádio Gov, que está ao vivo comigo e conta melhor pra gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes, e a todos. O Zé também, boa tarde, a Stefânia aqui no estúdio com a gente. Pois é, Luciano, eu estive lá como parte da nossa equipe, né, e trago agora para você alguns destaques desse evento, que foi bem concorrido, viu? A fila estava grande. Opa. Além de todos os ministros e assessores da esplanada, de todas as pastas, né, do governo federal, estavam ali vários secretários nacionais, a imprensa e representantes da sociedade civil. Eu vi aqui a capacidade do Auditório Master, lá do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde foi esse evento, é de 3.000 pessoas e lotou. Eu consegui um lugar para sentar, né? Graças ao meu amigo que guardou um lugar para mim, o Diego Freitas. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos começar então pelas novidades. Não é pouca coisa não, viu? Vamos ouvir e depois eu explico melhor cada uma para vocês. Roda aí o presidente Lula, Zé. Novos anúncios estão chegando. A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira. Eu vou detalhar um pouquinho para você essas medidas e uma outra que o presidente anunciou. É o seguinte, começando pela ampliação do Minha Casa Minha Vida. Agora o programa passará a atender famílias com renda de até R$12.000. Essa nova linha do programa já é chamada de Minha Casa Minha Vida Classe Média. Para financiamentos em até 420 meses, taxa de juros de 10,5% ao ano, que é abaixo do que é praticado em financiamentos imobiliários por aí, e voltada para imóveis de até R$500.000. Isso tudo de acordo com informações do Palácio do Planalto. Sobre a antecipação do calendário do 13º, o presidente não citou aí nessa sonora, mas ele falou sim, inclusive assinou um decreto durante esse evento oficializando a medida. É o seguinte, o 13º de aposentados e pensionistas vai ser antecipado entre os meses de abril e junho. Bom, a primeira parcela já vai sair junto com o pagamento desse mês de abril e seguem sucessivamente em maio e junho, segunda e terceira parcelas. A medida deve injetar R$73 bilhões na economia e beneficiar mais de 34 milhões de pessoas, Luciano. E o Lula também citou a implantação da TV 3.0, né? Que representa um marco na transição para o sistema de transmissão digital de última geração. O que isso quer dizer, né? Mais imagem de ultra definição, som imersivo para as moradias do país, né? Agora,
a gente vai falar um pouquinho do que já foi feito. Eu até trouxe para você, né, Luciano, um material gráfico aqui, uma revista impressa com um resuminho, né, com vários dados. Bom de ler, né, Luciano? Muito interessante, muito interessante. Vou usar aqui durante o programa, né? O Luciano, que gosta do Comunica BR, já tem aí vários dados na mão. Mas eu escolhi alguns aqui só para a gente destacar. Sobre economia, o Brasil, nesses últimos 2 anos, voltou ao top 10 das economias do mundo. Ele cresceu 2 vezes mais que a média registrada entre 2019 e 2022. Outro destaque foi o Brasil tirar 33 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar grave, que é o famoso mapa da fome, né? O Brasil, então, se tornou um dos países que mais reduziram a fome. Olha só, para você ter uma ideia, uma média de 60 mil pessoas passaram a fazer 3 refeições por dia. É um estádio de futebol lotado que sai do mapa da fome todos os dias. Sobre saúde, o Mais Médicos dobrou de tamanho nesses últimos 2 anos. A gente está falando aí de profissionais de saúde que vão para os rincões aí mais afastados, né, Luciano, que precisam muito de médicos. Ultrapassou 26 mil médicos após esse programa ter sido reduzido a 13 mil profissionais, né, na última gestão. Para cada médico, o Brasil passou a ter mais um. E para a gente finalizar, eu quero falar de um dado aqui do turismo. A gente noticia muito aqui, né, no assunto federal, Luciano, recorde atrás de recorde. Mas o que me chamou a atenção é que em 2024, o número de turistas estrangeiros no Brasil foi maior do que o registrado nos anos da Copa e das Olimpíadas aqui do Brasil. Você acredita, Luciano? Interessante, né? Mesmo com a Copa, o ano passado, sem nada, foi recorde de público, né? Exato. De turistas estrangeiros. Só com as nossas belezas naturais, nossos pontos turísticos, né? Bom, é muita coisa, mas esses foram os destaques que eu trouxe aqui para você. E vamos continuar aí com o nosso giro de notícias. No dia a dia a gente vai trazendo as informações aí, os destaques, né? Eu achei interessante que no material gráfico eles falam que a primeira tarefa, né, era a reconstrução do que havia sido desmontado. Um monte de políticas públicas havia sido deixado para lá, né? E que dá um trabalho reconstruir, mais trabalho reconstruir do que começar do zero, né? E que agora, então, o Brasil pode fazer mais por sua população. Luciano, eu esqueci só um detalhe. O presidente, por fim, lançou a campanha publicitária O Brasil é dos Brasileiros. Você ainda vai ouvir muito essa frase por aí. E para saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, basta entrar no nosso site, radiogov.abc.com.br ou em gov.br/Planalto. Volto com você, Luciano. Valeu, Ana Canela. Agora ouve essa notícia aqui, hein? Aconteceu nessa madrugada de quinta-feira o maior tremor de terra registrado aonde? No Pará. Desde 1900 que não tinha tremor por lá. Nem sei se 1900 teve, né? Esse foi o maior desde 1900, tá certo. O abalo sísmico de magnitude 4,3, considerado moderado, aconteceu na cidade de Paraupebas por volta das 4 horas da manhã e foi sentido pela população local. O tremor foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Observatório Nacional e pelo Centro de Sismologia da USP. A gente vê tantos terremotos ao redor do mundo que causam muita destruição, né? Como esse mais recente aí que afetou a população de Mianmar e da Tailândia. Esse do Pará não tem registro de maiores consequências, né? Mas foi o maior já sentido na região. Outros 3 tremores desse ano no estado não passaram de 2,9 de magnitude, segundo o Observatório Nacional. Mudanças no planeta, né? E agora a gente volta a falar no assunto federal sobre o crédito do trabalhador. O programa já movimentou mais de 3 bilhões de reais em empréstimos consignados, beneficiando mais de 500 mil trabalhadores. José Carlos Andrade. O programa de crédito do trabalhador já movimentou 3 bilhões de reais em empréstimos consignados,
Segundo dados divulgados pela empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev, a iniciativa ultrapassou a casa dos 500 mil contratos firmados. O valor médio dos empréstimos é de aproximadamente R$ 6.300 por trabalhador. As parcelas a serem pagas giram em torno de R$ 350. O prazo médio para a quitação da dívida é de 18 meses. Para obter o crédito do trabalhador, o beneficiário pode optar por oferecer até 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, como garantia ou 100% da multa rescisória. O trabalhador pode comprometer no máximo 35% da renda com as parcelas mensais. O crédito está disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital e pode ser acessado por empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais, MEI, desde que essas pessoas não tenham outro empréstimo consignado vinculado ao mesmo emprego. A partir de 25 de abril, todos os bancos vão estar em condições de oferecer a linha de crédito. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma lei sancionada pelo presidente Lula garante reconstrução dentária para vítimas de violência doméstica. Claudimário Carvalho tem os detalhes. Foi sancionada a Lei 15.116 de 2025, que institui o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. A nova legislação garante atendimento odontológico prioritário em clínicas e hospitais públicos ou conveniados ao SUS para mulheres que tiveram danos na saúde bucal devido a agressões. O programa prevê tratamentos como reconstrução dentária, próteses e procedimentos estéticos e ortodônticos. Para ter acesso, a vítima vai precisar apresentar documentos que comprovem a situação de violência. Os critérios e detalhes do atendimento serão regulamentados pelo governo. Pesquisas indicam que em mais de 60% dos casos de violência doméstica, o rosto da mulher é o principal alvo das agressões, o que causa impactos físicos e emocionais profundos. A perda dentária pode afetar a autoestima, confiança e até a reintegração social e profissional da vítima. Segundo o governo, é papel do Estado a proteção das mulheres e garantia não apenas da saúde bucal, mas também apoio para sua reabilitação e dignidade humana. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. E agora, educação. Mantenedoras de instituições de ensino superior têm até 7 de abril para informar sobre sua participação no processo de oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil. Lucília Araújo. O Ministério da Educação abriu o prazo para que mantenedoras de instituições de ensino superior participem da edição do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A ação é para o preenchimento de vagas remanescentes do primeiro semestre de 2025. Até o próximo dia 7, as instituições devem cadastrar informações no Sistema Informatizado do FIES, o SIS-FIES. De 8 a 11 de abril, as mantenedoras vão poder revisar os dados. De acordo com o MEC, podem participar mantenedoras com termo de adesão válido ao FIES e ao Fundo Garantidor, independentemente da participação no processo seletivo regular. O termo de participação deve ser assinado eletronicamente via FIES Oferta, acessível pelo login único do governo federal. Aqueles que ainda não possuem o acesso devem efetuar o cadastro no login único e criar uma conta gov.br. A seleção das vagas vai ser feita pela Secretaria de Educação Superior e o governo federal informa que o edital para inscrição dos estudantes vai ser publicado em breve. As mantenedoras devem divulgar suas informações em locais de fácil acesso. Veja a íntegra do edital com todas as regras em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Casas de apostas devem estar cadastradas no consumidor.gov para operar no mercado, hein? O objetivo é aumentar a transparência do serviço e garantir um canal eficiente para a resolução de conflitos. José Carlos Andrade.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e a Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA, anunciaram que todas as casas de apostas online devem estar cadastradas na plataforma consumidor.gov.br. A regra é um dos requisitos para a atuação no Brasil. Com a adesão das empresas à plataforma, diversos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor podem acompanhar e monitorar as reclamações. Para verificar se uma empresa está autorizada a receber apostas, basta acessar a plataforma consumidor.gov.br e pesquisar o nome da operadora. Em caso de reclamação do consumidor, a casa de aposta tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Após a resposta final, é garantido ao consumidor a possibilidade de comentar a mensagem da empresa em um prazo de 20 dias. A demanda pode ser classificada como resolvida ou não resolvida. O cliente tem ainda a opção de indicar um nível de satisfação com o atendimento. O consumidor.gov.br registrou até agora aproximadamente 9 milhões de reclamações finalizadas e um índice de 81% de resolução dos problemas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Foi deflagrada hoje a terceira fase da Operação Overclean. A ação cumpre mandados em 4 capitais para desarticular a organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Estefânia Lima tem os detalhes. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira a terceira fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação acontece em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Aracaju. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão e um afastamento cautelar de um servidor público foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a investigação, o grupo desviava recursos públicos, principalmente do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O esquema incluía emendas parlamentares e convênios com empresas e indivíduos ligados a administrações municipais, usando contratos superfaturados. As investigações também indicam que cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram movimentados ilegalmente. A CGU reforça que qualquer pessoa pode denunciar irregularidades pelo site falabr.cgu.gov.br. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E o Supremo Tribunal Federal, STF, manteve a decisão e negou a recomposição de perdas do FGTS anteriores a julgamento. Vamos entender os impactos dessa decisão no Boletim AGU Brasil. Decisão confirmada. A correção das contas do Fundo de Garantia pela Inflação vale a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, junho de 2024, quando saiu a ata do julgamento. O Partido Solidariedade entrou com recurso para que pudesse haver algum pagamento retroativo aos trabalhadores, com a correção do FGTS. Mas a Corte confirmou decisão do próprio tribunal de que o reajuste será daqui para frente. O julgamento agora do recurso apresentado pelo partido foi realizado em plenário virtual. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os embargos finais, o que mantém a decisão original do Supremo. A correção do FGTS veio de proposta da Advocacia Geral da União, depois de negociações entre o governo federal e as centrais sindicais. A proposta, acolhida pela Justiça, prevê a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia em valor que garanta, no mínimo, o IPCA, que é um dos índices oficiais de inflação. No julgamento, o STF também decidiu que a nova forma não seria retroativa, mas sim aplicada ao saldo existentes nas contas do FGTS dali em diante. De Brasília, Brenda Lima. Era um dinheirinho a mais aí no FGTS, mas não deu, né? Então, a Justiça decidiu que não tem essa coisa de retroativo. O Ministério da Saúde ampliou o acesso a um medicamento para a doença falciforme. Estefânia Lima, de volta com essas informações. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a incorporação do medicamento Deferiprona para o tratamento da sobrecarga de ferro em pacientes com doença falciforme no Sistema Único de Saúde. O remédio ajuda a eliminar o excesso de ferro no organismo, problema comum em pacientes com doença falciforme devido às transfusões de sangue frequentes.
E se não tratado, o acúmulo de ferro pode causar danos graves ao coração, fígado e glândulas endócrinas. Até então, o uso da deferiprona no SUS era restrito a pacientes com talassemia maior, um tipo de anemia. Mas agora o governo também libera o medicamento para quem tem doença falciforme. A doença falciforme é genética e hereditária e afeta a forma dos glóbulos vermelhos, colocando-os em forma de foice. Essa alteração prejudica a circulação sanguínea, causando dor intensa, anemias, infecções e complicações em diversos órgãos. No Brasil, estima-se que cerca de 60 mil pessoas vivam com a doença, com maior prevalência em pessoas negras, segundo o Ministério da Saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Agora 4h20. Estamos aqui no nosso Giro de Notícias. E agora uma novidade, o governo lançou uma plataforma digital para a educação básica. O sistema MEC de gestão presente foi lançado nesta quarta-feira para gestores escolares da educação básica. Lucília Araújo. O Ministério da Educação lançou no dia 2 de abril a plataforma MEC Gestão Presente, voltada para a educação básica. De acordo com a pasta, o objetivo é coletar e compartilhar dados escolares de forma padronizada, segura e eficiente, para aprimorar a gestão educacional. A plataforma inclui um sistema que permite monitorar a trajetória escolar dos estudantes e facilitar processos administrativos, como transferências e emissão de históricos. Também conta com Gestão Presente na Escola, uma ferramenta que automatiza matrículas, enturmação e alocação de professores. Segundo o governo federal, a iniciativa segue a estratégia nacional de governo digital e integra dados de mais de 8 milhões de estudantes no ensino médio, com expansão para a educação fundamental e infantil. Estados e municípios podem aderir ao sistema até 30 de abril via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. Consulte mais detalhes sobre as funcionalidades do programa e formas de acesso em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. E aí, como vai ser o tempo nesse mês de abril, hein? É o que vamos saber agora com o Lademir Filipim. Como é que tá o tempo em todas as regiões do país? E para esta quinta-feira também. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 3 de abril de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%. Entre Rios, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Macapá, no Amapá, fica com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar
é de 98% a 80%. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Celebra aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de abril indica chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte da região norte, exceto em áreas do leste do Acre, divisa do Amazonas com Roraima, Amapá, sul do Tocantins, que podem receber chuvas abaixo da média. Na região nordeste, as chuvas devem continuar acima da média no centro-norte da região. Para as regiões centro-oeste e sudeste, são previstas chuvas próximas e abaixo da média, com volumes inferiores a 200 milímetros. Na região sul, a previsão é de chuvas abaixo da média climatológica no extremo sul do Rio Grande do Sul e parte central de Santa Catarina. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 3 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Olha aí, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Entre Rios, na Bahia, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro e Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Vamos abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Entre Rios, na Bahia, lá tem muitas festas e eventos, mas não é só assim questão de festinha e evento, não. São seculares as festas lá, gerações, tradições seculares de festas em Entre Rios. Aí eu fui procurar aí pela parte de cultura, né? Lei Paulo Gustavo, agora em 2025 já tivemos 390 mil reais transferidos para ser usado aí pela Lei Paulo Gustavo na cidade de Entre Rios. E a Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, que é a Lei Aldir Blanc, teve até agora, janeiro de 2025, 305 mil reais transferidos lá para o pessoal utilizar na cultura de Entre Rios. Temos também Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul. Lá tem um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu fui ver governo federal presente na educação de Santo Antônio da Patrulha através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que beneficia lá 4.200 alunos, 30 escolas receberam direitinho o dinheiro aí do programa de alimentação, 49 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para aqueles pequenos reparos. Santo Antônio da Patrulha aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e tem 73 matrículas já neste turno aí integral, né? 292 mil reais já foram enviados pelo governo federal para a cidade. Também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e vai receber recursos do governo para essa iniciativa. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que já distribuiu 35.300 exemplares para 6 mil estudantes da cidade. 647 estudantes são beneficiados com o programa de transporte escolar.
aí é para criançada, né? E aí vamos subindo na idade. 23 alunos foram beneficiados com bolsas do ProUni, sendo que 91% dessas bolsas são integrais. 418 alunos estão matriculados em cursos superiores nessa instituição que eu falei aí, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a instituição de ensino do governo federal no município. 156 vagas ofertadas pelo SISU e 81 vagas no ensino superior através da lei de cotas. Tem também aqui Belford Roxo, né? Cidade muito violenta do Brasil, uma das mais violentas do Rio de Janeiro. E aí eu fui ver como o governo federal está atuando lá, tentando ajudar a população, né? Olha, foram 100 milhões de reais transferidos nesse início de ano, janeiro e fevereiro de 2025, 100 milhões de reais para atender 75.190 famílias no Bolsa Família. O recebimento em média é de R$ 662. Teve 239 milhões de reais transferidos em benefício do prestação continuada, né? Isso aí atendendo a 15 mil pessoas que são beneficiadas pelo BPC lá em Belford Roxo. Também teve 2.970.000 reais para o auxílio gás. E esse dinheiro, agora de janeiro, beneficiando aí 28 mil famílias que recebem o auxílio gás em Belford Roxo. Você também pode saber como o governo chega na sua cidade, é o governo federal, né? Auxilia o governo estadual e municipal. E aí, o que sobra aí na sua cidade? Você joga na internet, Comunica BR, e tem várias informações lá para você. Tá legal? Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h31. Assunto Federal. Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje, vamos saber as medidas adotadas pelo governo federal para a prevenção de incêndios florestais. Vão ser mais de 4 mil brigadistas em campo em todo o país para proteger florestas, biodiversidade e comunidades afetadas pelo fogo. A jornalista Vanessa Leda conversou com Jair Schmidt. Ele é diretor de proteção ambiental do Preve Fogo. Vamos ouvir. Diretor, a gente está falando aí da maior contratação de brigadistas da história do país. Claro que os incêndios no ano passado foram assustadores, né? Não é claro que é por isso também que a gente está fazendo essa mobilização diferente, né? Agora, eu queria saber o que mais motivou essa mobilização e também como que vocês vão colocar cada um em cada região, como que vai ser distribuído aí essa quantidade de brigadistas. Vanessa, o governo federal, no seu papel aí de proteção do meio ambiente, de prevenção e combate aos incêndios florestais, ampliou os esforços e desenhou uma estratégia mais aprimorada para 2025 em todo o país. Então, o IBAMA e ICMBio juntos estão mobilizando 4.600 profissionais, entre brigadistas, que serão contratados especificamente para essa atividade, e servidores do quadro das instituições que têm atuado aí na prevenção e combate aos incêndios florestais. Em termos de número, é historicamente a maior força de trabalho, a maior quantitativo de pessoal envolvido aí nessas ações de prevenção e combate aos incêndios em todo o país. Algumas regiões mais críticas, com maior probabilidade, maior severidade, tem uma atenção especial, uma concentração aí de esforços, equipamentos, materiais e pessoas. Nós esperamos que com o esforço do governo federal e juntamente com as iniciativas e esforços dos governos estaduais, nós podemos fazer um bom enfrentamento a esses incêndios. Certo, as regiões seriam Centro-Oeste, Amazônia, conta pra gente, diretor. Os incêndios florestais, eles acometem o país como um todo, mas eles têm algumas variações de região para região. Então, bioma pantanal é um bioma extremamente sensível, é um planejamento específico do IBAMA, do ICMBio, dos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que de maneira coordenada, integrada, estão atuando para proteger aquele bioma. A Amazônia
em algumas regiões mais centrais, principalmente nas regiões mais antropizadas, onde você tem pastagens, agricultura, onde já ocorreu o desmatamento, ainda está ocorrendo o desmatamento, também são regiões críticas da ocorrência de incêndios. Cerrado não seria diferente, o Cerrado também é um bioma, muito embora adaptado, né, historicamente, evolutivamente, à ocorrência de incêndios, mas os incêndios que ocorrem hoje, eles são muito danosos, afetam muito o bioma e também trazem consequências às pessoas que lá vivem. Caatinga é um bioma também que nós temos atenção especial, assim como Mata Atlântica, eventualmente Pampa e algumas regiões mais específicas. O que a gente considera incêndio, ele ocorre no país como um todo e tem algumas concentrações em particular, que é identificada a partir da análise de riscos. Perfeito. Agora, além do reforço humano, também vai ter nesse plano agora esse ano o apoio aí da tecnologia. Conta pra gente desse novo sistema, o Sisfogo, que vai ter essa parceria com universidades. Nós estamos desenvolvendo um sistema de informações sobre fogo, que é o Sisfogo, um sistema gerido pelo IBAMA, mas que é alimentado e utilizado por diversos órgãos, seja eles federais aqui no âmbito federal, mas também dos órgãos estaduais aí de meio ambiente, corpos de bombeiro e outras instituições envolvidas nos assuntos de incêndio florestal. Entre uma das entregas, um dos produtos desse sistema, é um aprimoramento do monitoramento, da mensuração, na medição das áreas queimadas. Isso é feito por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em particular com um laboratório chamado LASA, onde nós teremos medições diárias de quanto de área está sendo queimado em todo o Brasil. E é que essas informações ajudem tanto os nossos órgãos de combate a atuarem nas medidas de resposta, mas também promova, facilita a informação à sociedade para um conhecimento do que o Estado brasileiro está fazendo, aonde está ocorrendo os incêndios e, obviamente, para que a sociedade também atua nas medidas de prevenção desses incêndios. Diretor, o que significa o governo declarar emergência ambiental em várias regiões do país? Em que isso muda na prática? Como que os brigadistas devem atuar nessas regiões de emergência ambiental? Essa declaração de emergência ambiental, que ela foi realizada agora no mês de fevereiro pela ministra do Estado do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, na verdade ela decorre de um estudo onde é feita uma análise de risco de quais regiões têm maior potencial de ocorrência de incêndio e em que períodos do ano. Tá? A gente sempre fala que existe uma temporada, uma janela de ocorrência de incêndios ali que vai de agosto a novembro, na maior parte do país, mas dada a mudança do clima, essa janela de ocorrência está sendo muito variável. Às vezes tem incêndio ocorrendo antes desse período, tem situações que às vezes ele prolonga para além de novembro e assim por diante. Então, é feito um estudo onde são comparadas variáveis climáticas, qual que é a previsão climática para o país ali, a situação da vegetação, acúmulo de material combustível, de matéria comburente que pode queimar. Então, são cotejadas várias dessas variáveis cruzadas e identificadas essas áreas críticas. Nessa portaria de declaração de emergência é justamente onde está definindo quais regiões em que períodos serão mais críticos. Por que isso é importante? Isso é importante porque ajuda nas atividades de preparação, de planejamento do que será realizado, aonde serão alocadas as brigadas, em que período elas estarão atuando, eventualmente o uso de determinados equipamentos, o próprio monitoramento que havia comentado antes, que é feito com imagem de satélite, mede quanto é queimado de área queimada, ele é direcionado para essas regiões. Então é uma medida que se antecipativa, de preparação para que os órgãos e a própria sociedade se prepare para esse período mais crítico de ocorrência de incêndios. Diretor, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Além dos fenômenos climáticos, claro, também tem os incêndios propositais, os incêndios criminosos. Como que o governo vai atuar aí na educação da população, vai explicar o quanto isso é perigoso, o quanto isso é grave e pode, enfim, atrapalhar todo o serviço dos brigadistas, dos voluntários? Bom, dentre as várias medidas de prevenção, nós temos uma delas, que são as práticas educativas. Então, o IBAMA, o ICMBio, o ICMBio é o Instituto de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Comércio e Conservação da Biodiversidade, ele é responsável por gerir as unidades de conservação federal. Então, em todo o país aí existe mais de 300 unidades, então eles atuam nessa região. Então, eles desenvolvem práticas educativas na população para evitar
a ocorrência de incêndio. O IBAMA, né, da nossa unidade especializada, que é o Previfogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, atua em terras indígenas, terras públicas federais, assentamentos e também desenvolve práticas educativas. Além dessas iniciativas, né, o governo federal como um todo deverá lançar aí nos próximos dias uma campanha publicitária para a conscientização da população em relação aos riscos, aos perigos e em que situações que se pode utilizar o fogo de maneira manejada, controlada. Além dessas práticas também preventivas, né, existem outras, como a queima prescrita. Em determinadas regiões, né, você realiza uma queima de maneira controlada para você reduzir a quantidade de material propício a incêndio para evitar que numa situação mais crítica aquilo se transforme num grande incêndio florestal sem controle e que possa trazer grandes consequências e danos econômicos. Né? Essa prática de queimar determinadas áreas de maneira controlada se chama queima prescrita. Então, é uma das medidas de prevenção. Então, tudo isso faz parte de um pacote aí das medidas de prevenção. Se nós olharmos também as medidas de combate aos crimes e infrações relacionadas aos incêndios florestais, né? A grande parte desses incêndios eles não ocorrem de maneira espontânea por causas naturais. Eventualmente, você pode ter alguma situação de raio ou alguma outra ignição que lá não partiu por uma vontade, por uma iniciativa humana. Mas na maioria absoluta decorre de uma ignição, né, de um ato humano, seja uma pessoa que vai fazer a queima do seu roçado e perde o controle daquilo, às vezes não tem autorização, ou seja por um fator criminoso, intencionalmente, né, se coloca fogo para se causar um dano, trazer consequências e assim por diante. Então há toda uma estratégia de punição desses infratores. Em 2024, o IBAMA puniu mais de 230 pessoas envolvidas em incêndios criminosos, aplicou mais de 500 milhões de multa e esse ano, 2025, a gente está ampliando essa estratégia com fiscalização remota, com fiscalização presencial, para que a gente não tenha esses incêndios criminosos ou reduza significativamente. Ouvimos a entrevista com Jair Schmidt, diretor de proteção ambiental da Previfogo. Para ouvir ou baixar esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Assunto Federal. Agora é hora do Boletim BRICS Brasil. O grupo reforçou o compromisso ambiental e de cooperação sustentável. Vamos ouvir. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Os países do BRICS reafirmaram seu compromisso com a cooperação ambiental multilateral e o desenvolvimento sustentável numa declaração do Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente. O documento, aprovado por consenso em reunião ministerial na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, destaca a necessidade urgente de enfrentar desafios ambientais de maneira colaborativa e baseada na ciência. A ação climática e a transição para economias de baixo carbono também foram enfatizadas, além da necessidade de financiamento climático adequado e transferência de tecnologia para apoiar nações em desenvolvimento. Os membros do BRICS comprometeram-se com a implementação do Marco Global da Biodiversidade e com iniciativas de restauração ecológica para combater a degradação ambiental. No campo da governança ambiental, a cooperação técnica entre os membros foi apontada como um elemento fundamental para o avanço das políticas de proteção ao meio ambiente. Agora, mais informações sobre a reunião com a repórter Maiara Souto. Na reunião, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, destacou a importância do papel do Brasil na agenda ambiental global em 2025. Ela alertou para o momento desafiador da governança internacional, marcada por tensões geopolíticas e crises ambientais. O avanço do unilateralismo e de discussões extremistas compromete a estabilidade global e aprofunda injustiças, afetando, sobretudo, as populações mais vulneráveis.
Batemos recordes sucessivos de temperatura. O ano passado foi o mais quente da história, superando pela primeira vez o limite crítico de 1,5 graus Celsius. O Brasil propôs 4 eixos prioritários para o Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente do BRICS: o combate à desertificação, degradação de terras e seca, a preservação dos serviços ecossistêmicos, o combate à poluição plástica e gestão de resíduos e uma liderança coletiva para ação climática alinhada à Agenda 2030. Além da declaração ministerial, os países do BRICS aprovaram um plano de trabalho anual, conforme explica a ministra Marina Silva. Esse plano prevê cerca de 50 atividades práticas em áreas estratégicas como qualidade do ar, educação ambiental, biodiversidade, gestão de resíduos e químicos, recursos hídricos, zonas costeiras e marinhas e mudança do clima. Por fim, a ministra enfatizou a necessidade de fortalecer mecanismos de financiamento climático, mencionando a meta de ampliação dos recursos prometidos em Baku, no ano passado, de 300 bilhões de dólares para 1,3 trilhão de dólares anuais. A adaptação precisa ganhar centralidade, garantindo acesso a recursos e tecnologia que permitam enfrentar os impactos já sentidos e crescentes da emergência climática. Vamos planejar a mudança, evitando ao máximo seus efeitos indesejáveis, antes de sermos mudados de forma trágica e implacável por ela. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, destacou durante sua fala a importância da convergência entre o BRICS e a COP30, reforçando o papel de liderança do Brasil no debate climático global. Nós temos que trabalhar juntos no BRICS para um certo entendimento entre nós de como nós podemos aproximar o tratamento desses temas de forma mais coesa. Então é um grupo de uma importância absolutamente capital do ponto de vista tanto geopolítico como econômico e, naturalmente, quando a gente fala de econômico, tem tudo a ver com a questão da mudança do clima, porque as soluções para a questão da mudança do clima estão naturalmente ligadas a mudanças na economia dos países. A declaração do Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente estabelece que os avanços das iniciativas conjuntas serão monitorados regularmente, reforçando o compromisso com a cooperação contínua e o diálogo construtivo para garantir um futuro sustentável para os países do BRICS e também para o mundo. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina e Maiara Souto. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Momento Serviço. E a gente segue atualizando você sobre o calendário de pagamentos do Pé de Meia. Amanhã, sexta-feira, recebem um benefício os estudantes nascidos nos meses de setembro e outubro. Roda o Caixa Notícias aí, Zé. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta sexta-feira, 4 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de setembro e outubro. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Eu vou chamar a atenção aqui para uma situação, olha que legal. Esse Pé de Meia é um incentivo em dinheiro para a garotada terminar, né, o ensino médio direitinho. E aí tem até aquele incentivo se o cara fizer o Enem, né? Muito interessante. Mas eu não tinha reparado, hoje que, vendo essa matéria aqui, tem o EJA, que é o ensino de jovens
e adultos, né? O que é o EJA? É aquele pessoal que não terminou o ensino médio, né? E aí deixou para lá, foi trabalhar, correr atrás da vida, e aí percebeu que o estudo iria ajudar muito, volta para estudar, né, para terminar o ensino médio, para continuar nessa caminhada aí de vitória, né? E aí eu estava pensando nisso, quer dizer, o jovem adulto que está no EJA, que normalmente é de noite, porque de dia ele trabalha, né, corre atrás da vida, também recebe o pé de meia. Que legal, né? É aquele super estímulo, né? Porque é um público que é afetado. Aí foram as dificuldades econômicas que tiraram esse público da escola, né, do ensino médio, e que agora estão trazendo, a vida está trazendo ele para estudar, porque ele percebe que o estudo é realmente importante e recebe do governo esse estímulo também para terminar o ensino médio, mesmo que fora de tempo. Gostei dessa notícia, hein? Vamos lá, estados e municípios, atenção ao novo prazo para regularização de obras para educação. Lademir Filipim conta pra gente. O governo federal prorrogou por mais 60 dias o prazo para que estados e municípios respondam às diligências técnicas adicionais do Pacto Nacional pela retomada de obras na educação básica e profissionalizante. O novo prazo, oficializado via publicação no Diário Oficial da União, é 30 de maio de 2025. A iniciativa visa retomar e concluir obras paralisadas e inacabadas da educação básica, que estão sob gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Segundo dados do MEC dessa quarta-feira, dia 2, 658 obras localizadas em 402 municípios do Brasil seguem com pendências. Com investimento previsto de 4 bilhões e 100 milhões de reais, o pacto poderá gerar a criação de mais de 552 mil vagas em tempo integral, ou até 1,1 milhão de vagas em 2 turnos nas redes públicas de ensino em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E termina amanhã o cadastramento de instituições que pretendem atuar com ações de saneamento ambiental em territórios indígenas. O objetivo é formar uma rede nacional para fortalecer a cooperação técnica entre as organizações. De São Paulo, Adriana Natali tem os detalhes. Organizações e entidades que atuam ou querem atuar com ações de saneamento ambiental nos territórios indígenas do país têm até amanhã, 4 de abril, para se cadastrar e participar da Rede Nacional de Saneamento Indígena. A Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, querem formar essa rede para apoiar organizações e fortalecer a cooperação técnica para atuarem com saneamento nesses locais. Essa é uma estratégia para o fortalecimento do Programa Nacional de Saneamento Indígena, que a Secretaria está desenvolvendo e vai lançar em novembro durante a COP30 em Belém, no Pará. Quase 1/3 dos indígenas brasileiros, ou seja, 470.250 pessoas, vivem sem nenhum dos serviços de saneamento, abastecimento de água, sistema de esgoto ou coleta de lixo adequados, segundo dados do Censo 2022 do IBGE. O Programa Nacional de Saneamento Indígena deve contribuir significativamente para melhores condições de saúde e qualidade de vida dos indígenas. De São Paulo, Adriana Natali. Olha, essa matéria é sobre indígenas e eu estava olhando aqui na minha... Agora tem um novo caderninho, né? Sobre essa reunião do presidente Lula hoje com a imprensa aí, falando, né, do Brasil dando a volta por cima. E aqui está dizendo, ó, mais compromisso com povos indígenas e comunidades tradicionais. Já são 13 terras indígenas homologadas e 32 territórios quilombolas com decretos que viabilizam as suas titulações. Tá aí. Toda vez que aparecer alguma coisa aqui, eu vou abrir o meu caderninho. E olha, termina amanhã o cadastramento de instituições que pretendem atuar... Bom, isso aqui já foi, né? A territórios indígenas aí com a Adriana Natali, de São Paulo. Essa aqui é para os jovens do país.
às jovens do país. O alistamento militar voluntário feminino destina 1.500 vagas para 28 municípios de 13 estados e para o Distrito Federal. Uma nova etapa da seleção ocorreu em Brasília nesta quarta-feira, dia 2. Vamos saber mais na reportagem de Caroline Blaut. São jovens, determinadas e pioneiras. Nesta quarta-feira, 35 mulheres deram um passo inédito. Iniciaram a fase de seleção geral para o serviço militar inicial no Exército Brasileiro em Brasília. A capital do país é a primeira cidade a receber voluntárias para o alistamento feminino. Pela primeira vez, mulheres podem se alistar voluntariamente aos 18 anos para servir como soldados temporários, como explica o chefe do escalão de pessoal da 11ª Região Militar, Coronel Rafael Alves. Após o ato oficial de corporação, elas passam a ter os mesmos deveres, direitos e penalidades do serviço militar obrigatório do segmento masculino. Representa um marco histórico de inclusão. O processo de alistamento feminino segue as mesmas etapas do masculino. Alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e, por fim, incorporação. Hoje, as mulheres já ocupam cerca de 10% dos postos nas Forças Armadas, principalmente em áreas como saúde, ensino e logística. Mas agora, o acesso às funções combatentes por meio do alistamento direto abre novas oportunidades. Laís Ribeiro tem 17 anos e fala com emoção sobre o sonho de vestir a farda. Quando veio o alistamento, eu falei, vou dar o meu primeiro passo. Vou correr atrás desse sonho que vale a pena. A médica Etienne Luiza ingressou no Exército como temporária em 2012. Em 2013, passou em concurso para efetiva. Ela comemora esse novo passo para a igualdade dentro da tropa. Eu acredito que é uma inclusão da mulher em todas as áreas, em todos os segmentos do Exército Brasileiro, né? O serviço militar inicial tem a duração de 12 meses e pode ser prorrogado por até 8 anos, se houver interesse da Força e da Militar. Além do treinamento, as voluntárias têm acesso a cursos profissionalizantes, assistência médica, auxílio à alimentação e outros benefícios. O alistamento deverá ser realizado somente pelas mulheres que completam 18 anos em 2025 e que residem naqueles municípios que estão relacionados no Plano Geral de Convocação. Lembrando que o período de alistamento vai até o próximo dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Reportagem Caroline Blaut. Aposentados podem mudar tributação em fundos de pensão. Claudimário Carvalho explica pra gente. Aposentados e pensionistas que recebem benefícios em fundos de pensão agora podem optar pelo regime regressivo de tributação. A Receita Federal publicou nesta terça-feira, a Solução de Consulta 68 de 2025, que esclarece a possibilidade de mudança. Antes, a escolha do regime tributário era feita apenas no momento da adesão ao plano, muitas vezes com décadas de antecedência. O diretor superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Ricardo Pena, destacou que a medida garante mais autonomia aos beneficiários e permite um planejamento financeiro mais estratégico. No regime regressivo, as alíquotas do imposto de renda diminuem conforme o tempo de contribuição, o que pode representar uma vantagem para quem investe a longo prazo. No entanto, a mudança só se aplica a planos de contribuição definida ou variável. Fica de fora desse formato os planos de benefício definido. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Essa é a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques de hoje. Oi, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Isso, o que temos de bom hoje na Voz? Luciano, o destaque na Voz foi o mesmo destaque aqui do início do assunto federal de hoje, né? Reunião do presidente. O evento que o presidente Lula teve hoje em Brasília, em que ele anunciou algumas novidades aí, né? Antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, umas mudanças no Minha Casa Minha Vida também, ampliando aí a faixa de renda do programa e a implementação da TV 3.0, né? Que é um sistema de transmissão digital
mais moderno. Esses foram alguns dos anúncios de novidades do governo. O presidente também fez um balanço dos 2 últimos anos, né? O que foi feito até aqui, destacou que vários programas que tinham sido descontinuados ou descaracterizados foram retomados, reestruturados, e fez esse balanço. A gente vai trazer os detalhes sobre isso, e lançou também a campanha O Brasil é dos Brasileiros, uma campanha que vai começar aí com spots no rádio, TV, e essa campanha vem muito, né, Luciano, no bojo aí desse tarifaço do Donald Trump e essa coisa de os brasileiros ajudarem a defender o Brasil diante dessa situação aí que prejudica o país, que prejudica. O presidente falou muito que vai defender as empresas brasileiras, os empregos brasileiros. A gente vai trazer também um material à parte, inclusive, sobre a reação do governo brasileiro a essas tarifas do Donald Trump hoje. Beleza, hoje 19h na Voz do Brasil. Eu e você, nós dois daqui a pouquinho. Em todas as emissoras de rádio. Valeu, Mari, obrigado. Tchau, tchau, Luciano. E acabou o nosso assunto federal, mas amanhã eu tô de volta às 4h. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.